Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Essa é a nossa exposição de animais peçonhentos, como ele falou, do Instituto Vital Brasil. Nós aqui somos todos biólogos e estudantes de biologia e trabalhamos com esses animais todos os dias. Então vocês vão ver alguns que são da nossa coleção científica. Eles estão aqui mortos, conservados, para que vocês possam conhecer as características, as cores, os tamanhos, os formatos de cobras e também de abelhas e lagartas. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre elas. Naquela parte ali tem os artrópodes, também de interesse em saúde. Tem aranhas, tem escorpiões e tem uma lacraia, porque podem causar acidentes, tendo ou não envenenamento, todos eles podem necessidade de atendimento médico. Então aqui nós trouxemos algumas cobras que tem no Brasil, pele delas também, para que vocês possam conhecer um pouquinho de cada uma. Dividimos em dois tipos, as peçonhentas e as não peçonhentas. Uma forma mais simples para vocês conhecerem seria observar se elas têm uma estrutura, um buraquinho entre o olho e a narina, né? Seria um terceiro buraquinho, que nós chamamos de fosseta loreal. É a forma que de perto a gente consegue reconhecer. Mas fazendo uma trilha, uma caminhada, uma viagem, um passeio, a gente não pode chegar tão perto assim delas para tentar identificá-las enquanto peçonhentas ou não, né? Então essa daqui é a jararaca, muito famosa em todos os lugares aqui perto da gente. A jararaca, ela tem um grande índice de acidentes com as pessoas, tanto por ela estar em todas as regiões, extremamente acostumada até em casas, quintais, terrenos, nesse ambiente urbano também. Ela come ratos, então onde tem lixo, caçamba, entulho no meio da rua, ela vai para ali à procura não só do rato, mas também de abrigo. Então mesmo a jararaca filhote, por exemplo, ela já é capaz de colocar o veneno na gente. Lembrando que nenhuma cobra jorra o veneno na gente, cospe o veneno na gente. Todas as peçonhentas, elas têm dentes por onde esse veneno desce, né, em caso de mordida. Então, se ela pulou, se tomamos um susto, se ela passou por perto, mas não houve ali uma picada, não tem a inoculação desse veneno na gente, tá? E em caso de qualquer mordida, mesmo da que não seja venenosa, precisamos de atendimento médico para tratar aquela inflamação, aquela dor local que vai gerar. Essa daqui também é muito famosa, mas não tem aqui em São Gonçalo, Niterói, Maricá, que é a cobra cascavel. Ela é conhecida porque tem um chocalhinho na ponta do rabo, né? E ela tem lá para a região serrana do Rio de Janeiro em diante. Divisa lá com Minas Gerais, a região mais longe um pouco da gente. Essa daqui é uma filhotinha. É uma filhotinha de uma cobra que pode ficar maior do que a gente. Ela pode ser com quase 3 metros de comprimento e, portanto, ela é a maior cobra venenosa daqui do Brasil e das Américas, né? Então, ela também produz uma grande quantidade de veneno e ela é, hoje em dia, ameaçada de extinção por conta, né, do pânico das pessoas, do medo das pessoas. Foram matando essa cobra, a surucucu pico de jaca. Ela hoje já é rara no nosso meio. Essas duas aqui eu não vou levantar ao mesmo tempo, mas eu vou levantar daqui a pouco. É a famosa cobra coral e falsa coral. Vocês vão perceber que elas são muito parecidas, mas elas estão aqui com essa cor desbotada devido ao álcool em que elas estão conservadas, tá? Elas são aquela cor bem vermelha, alaranjada, com listras brancas, pretas ou não. O padrão de colorido e listras dela muda muito. Só que todas as duas têm esse aspecto listrado, né? O corpo muito parecido, pequenininho, a cabeça muito pequenininha. E a falsa coral, ela imita essa cor justamente para enganar os seus predadores. Enquanto a coral verdadeira, ela tem um dos venenos mais potentes, a química mais potente, e que pode levar uma pessoa a óbito muito rapidamente, caso não chegue a receber o antídoto, o soro, no hospital em menos de 2 horas, por exemplo, tá?
Essas duas aqui da ponta, elas já não são venenosas, não são peçonhentas, mas como eu falei, podem causar uma inflamação em caso de mordida. Essa aqui é a cobra cipó ou cobra verde, muito comum em trilha, onde tem uma cachoeirinha, onde tem uma lagoa, qualquer córrego assim. Ela tem um verde bem vivo, mas também o álcool acaba desbotando ela. E essa aqui, com certeza, querida de vocês, é a jiboia. Né? Muito querida. Ela faz um favor de comer os ratos da nossa cidade. Né? Ela não oferece nenhum risco pra gente. Mesmo aquelas jiboias grandes, gordas, a gente conhece pela força que elas têm, com que enrola e asfixia o que ela quer comer, né? Mas ela não oferece perigo nenhum para o ser humano. Muito pelo contrário, ter a jiboia em casa, no quintal, na cidade é muito bom. Ela está fazendo um controle ali de roedores pra gente, ok? Essa daqui, que aí, geralmente não damos tanta importância, né, são as abelhas, mas que também leva a gente a óbito, à morte, se uma pessoa for ou alérgica ou picada por várias abelhas ao mesmo tempo, né? Também não é pela dor, ela coloca o veneno ali com o ferrão dela também, tá? Então é importantíssimo o atendimento médico. E as lagartas taturanas, conhecidas também como lagartas de fogo, elas viram mariposas depois, só que enquanto elas estão na fase de lagarta, essas cerdas que elas têm não só queimam, né, dão essa sensação de ardência, mas em cada cerda ela perfura a nossa pele e conforme esse furo ela coloca um veneninho na nossa pele, tá? Então não é só tá ardendo porque é uma queimadura, é um envenenamento, né? Então quando a gente encosta numa árvore sem querer, né, ou caiu uma lagarta em cima da gente sem querer, essas cerdas furam a nossa pele e por isso, quanto mais rápido a gente procurar o atendimento médico, melhor, tá? Estando num passeio ou brincando, qualquer situação que seja acidentado com esses bichos, a gente não pode colocar produto nenhum, a gente não pode fazer curativo nenhum, não pode amarrar a região para parar de sangrar, não pode aplicar álcool, enfim, nenhum produto. No máximo, lavar com água e sabão enquanto chega ao hospital, ok? Depois eu vou passar para vocês, mas só vou mostrar aqui rapidinho, a pele para vocês tocarem, tá? É importante... Linda, né? Para vocês lembrarem que todas as cobras, elas fazem essa muda, essa troca de pele, né? É uma pele que parece plástico, justamente para proteger o animal. Ela começa abrindo aqui, ó, pela cabecinha, ela começa abrindo aqui pela boca. E aí, quando ela troca a pele assim inteira, porque às vezes a gente encontra pedaços soltos pelo chão, né? Mas quanto mais inteira ela troca, é um bom sinal de saúde do animal, né? Então significa que ela estava bem alimentada, ela estava bem hidratada, e aí de repente ela está crescendo, que também é muito bom, caso a gente encontre uma pele dessas por aí. Agora, um pouquinho de aranhas e escorpiões. Vamos lá, vamos manter o silêncio, beleza? Pode ser? Vocês são muitos. E vou começar aqui. Aqui tem todos esses animais estão vivos. Todos eles têm veneno, mas alguns, assim como as cobras, têm um veneno mais potente do que outros. Então, alguns têm capacidade de causar um acidente grave e até a morte na gente, que a gente fala que são artrópodes de interesse em saúde, de importância médica, e outros não. Vou começar aqui falando... Só dar um aviso aqui que eles são muito pequenos, então quem tá lá atrás não vai conseguir ver. Depois a gente vai deixar livre para vocês chegarem mais pertinho para ver, tá? Vou tentar levantar também. Vou começar aqui falando do escorpião amarelo. O escorpião amarelo é esse animalzinho aqui, que apesar de ser bem pitico, ele já tá no tamanho adulto dele, ele não cresce mais do que isso. São animais noturnos, se alimentam de grilos, baratas. E uma característica interessante dele é que nessa espécie só tem fêmeas. Existem outras espécies, né, no mundo, mas aqui no Brasil o que a gente mais tem em casa é o escorpião amarelo e dessa espécie só tem fêmea.
Isso é um problema, porque esse é um exemplo de artrópode de interesse em saúde. Então, ele é capaz de bem grave. De vez em quando sai na mídia aí notícias. E por conta do seu tamanho e dessa característica de só ter fêmeas, não tem macho, né, para gerar o filhote. Então, a fêmea é autossuficiente, em algum momento ela tem água, comida disponível e ela decide gerar os filhotes, gera. Então, já basta você ter um para você criar uma população inteira desses indivíduos. E como vocês podem ver aqui, vocês vão ver, eles ficam todos juntinhos. Então, às vezes, você tem 10 num espaço muito pequeno e você não sabe. Eles gostam de local escuro, úmido e, como eu falei, se alimentam de baratas e grilos. Aí, partindo aqui para outro artrópode que também tem veneno, mas que não é de interesse em saúde, a lacraia. A lacraia, eu acredito que seja o animal que vocês mais devem ter visto, assim, né? Essa daí a gente encontra muito no nosso banheiro e todo mundo faz a pergunta: ah, essa é a do banheiro? Essa é a do banheiro. Então, calma aí. Por que é pequena? Vocês acham que uma lacraia desse tamanho consegue passar no buraco do ralo? Não passa. Então, o que passa são os filhotes. E é por isso que a mãe fala, fecha o ralo. Porque se passar, ela pode crescer e ficar até 30 centímetros. Essa daí nem é a maior de todas. Também se alimenta de barata. Então, o ambiente ali do banheiro, que é úmido, escuro e tem esgoto, é propício para ela crescer cada vez mais. E é isso, daqui. Então, eu vou falar um pouquinho das aranhas, tá? Como a Clara falou, tem animais que têm um veneno que são potentes e tem outros que não causam morte, né? No caso daqui da caranguejeira, ela tem o veneno, só que ela só usa para alimentação, ou seja, só para os insetos. Então não causa nada na gente, tá? O que pode acontecer é que ela tem esses pelinhos pelo corpo todo, então quando ela bate as duas patinhas de trás, ela solta esses pelinhos e aí quem tem alergia pode ocasionar uma coisa mais grave. Só que o veneno dela não causa nada. Então, essas três aqui são de interesse em saúde, né? Que possuem o veneno potente. Que aí, no caso, eu vou começar com a aranha marrom. Ela é a segunda mais venenosa. A gente encontra ela com mais frequência do que a viúva negra, por exemplo, que é a mais venenosa. A aranha marrom, a gente encontra elas em locais urbanos, ou seja, perto das nossas casas, ou até mesmo dentro das nossas casas, que elas gostam muito de locais úmidos, então a gente pode encontrá-las dentro do sapato, atrás do armário, nas roupas. Então, quem mora aqui perto de mata, né, tem que tomar um cuidado em relação a isso. Olhar o sapato antes de calçar, porque elas podem estar nesses locais. E aí, essa daqui é a viúva negra. E aí, gente, essa é a mais venenosa. Só que a gente não tem muito contato com elas, porque elas ficam naquele matinho perto das praias, que a gente chama de restinga. Então, a gente não tem acesso a esses locais. Então, a gente não tem muitos acidentes com ela. Tem uma coisa que todo mundo diz, né, por causa do nome dela, que é viúva negra. As pessoas falam que ela mata o macho, só que não é muito bem assim. Ela não chega a matar o macho. Na hora que eles estão copulando, o macho quebra o seu aparelho sexual dentro da fêmea para impedir que ela copule com outros machos. Que não adianta nada, mas ele acaba morrendo e aí ela desmaia também e quando ela acorda com fome. Então ele já estava ali morto, vou comer ele, entendeu? Mas não é ele que mata ela, não é ela que mata ele. Pessoal, agora eu vou falar da armadeira. Ela é a terceira mais venenosa. Ela tem esse nome porque quando ela se sente ameaçada, ela se arma toda. Não, aqui ela tá quietinha, tá encolhida. Mas ela se arma mesmo. Tem uma foto ali atrás no banner. Ela se arma toda e aí por isso o nome, Saraceris. Eu vou liberar para vocês olharem tanto ali e aqui, tá? Só que cuidado aqui, por favor.